Você já se perguntou por que o Salmo 23 atravessou 3 milênios e continua sendo o texto mais amado, mais memorizado e mais recitado da humanidade? Por que em hospitais, em velórios, em momentos de desespero absoluto, é exatamente este salmo que brota dos lábios das pessoas? Hoje você vai descobrir segredos arqueológicos, linguísticos e espirituais que transformarão completamente sua compreensão sobre este texto sagrado. Prepare seu coração, porque o que Deus preservou através dos séculos está prestes a ser revelado de uma forma que você nunca imaginou. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Imagine por um momento estar no deserto da Judeia, há 3.000 anos atrás. O rei Davi, ainda jovem pastor antes de se tornar rei, está sentado sobre uma rocha calcária, sob o sol escaldante do Oriente Médio. Ele não está apenas compondo versos bonitos. Arqueólogos que estudaram a região de Belém, onde Davi nasceu e cresceu, explicam que pastorear ovelhas naquele território era uma das profissões mais perigosas e desafiadoras da antiguidade. Estamos falando de uma área que hoje corresponde aos arredores de Jerusalém, uma região montanhosa com desfiladeiros profundos, onde leões, ursos e bandidos representavam ameaças constantes. Historiadores documentam que pastores dormiam com apenas um manto sobre pedras, expostos a temperaturas que variavam de 40 graus durante o dia a próximo de 0 à noite. Mas aqui vem algo que muda completamente nossa perspectiva. A palavra pastor em hebraico é Ra, que significa muito mais do que alguém que cuida de ovelhas. Especialistas em linguística hebraica revelam que Ra carrega o sentido profundo de provisão completa, proteção íntima e relacionamento pessoal. Não era simplesmente um trabalho, era uma identidade, um compromisso de vida ou morte. Quando Davi escreve "O Senhor é o meu Ra", ele está declarando que Yahvé assumiu responsabilidade total sobre sua existência. E a palavra que traduzimos como faltará vem do termo hebraico chazer, que significa carecer, ter necessidade não suprida. A construção gramatical no texto original é enfática. É como se Davi dissesse: não há possibilidade, em hipótese alguma, de que algo essencial me falte. Agora, observe a genialidade de Davi ao mencionar verdes pastos. Antropólogos culturais que estudaram a vida pastoril no Antigo Oriente Próximo explicam algo fascinante. No deserto da Judeia, encontrar pastagens verdes não era questão de sorte. Era questão de conhecimento profundo do território, de fontes de água escondidas, de ciclos de chuva. Um pastor experiente sabia exatamente onde a grama brotaria depois das raras chuvas. Geólogos confirmam que a região de Belém recebe em média apenas 400 milímetros de chuva por ano, concentrados em poucos meses. Isso significa que pastos verdes eram tesouros raros, oásis de vida em meio à aridez. Quando Davi fala em verdes pastos, ele está revelando que Deus não oferece apenas o mínimo para a sobrevivência, mas abundância, o melhor, o mais nutritivo. E aqui está uma descoberta arqueológica impressionante. Escavações em antigas cisternas e sistemas de irrigação revelaram que pastores da época de Davi criavam redes complexas para captar e armazenar água. As águas tranquilas mencionadas no Salmo, em hebraico Mayim Menukot,
literalmente águas de descanso, fazem referência a poços e fontes calmas. Por que isso era crucial? Porque ovelhas, segundo especialistas em comportamento animal, não bebem de águas agitadas ou turbulentas. Elas se assustam com correntezas, podem se afogar facilmente. Um pastor sábio conduzia seu rebanho a lugares onde a água estava serena, acessível, segura. Isso revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele não nos leva a experiências espirituais que nos causam pânico ou confusão. Ele nos guia a lugares de paz, onde podemos beber da sua presença sem medo. A expressão refrigera a minha alma usa o verbo hebraico shuv, que significa literalmente restaurar, trazer de volta, fazer retornar ao estado original. Historiadores explicam que ovelhas, quando exaustas ou estressadas, literalmente deitam e se recusam a levantar. Um pastor precisa fisicamente erguê-las, massagear suas pernas, restaurar sua força. Quando Davi fala que Deus refrigera, restaura sua alma, ele está dizendo: Deus me levanta quando estou caído demais para continuar. E observe a palavra alma em hebraico, nefesh, que não se refere apenas ao aspecto espiritual, mas à pessoa inteira, incluindo mente, emoções, vontade, até mesmo o corpo físico. Deus restaura a totalidade do nosso ser. Mas aqui vem a revelação que muda tudo. Quando Davi menciona veredas da justiça, ele usa a palavra hebraica magel, que se refere a trilhas antigas, caminhos já estabelecidos, rotas testadas e comprovadas. Arqueólogos descobriram que no período do Antigo Testamento existiam rotas comerciais e pastoris que eram usadas há gerações. Não eram caminhos aleatórios, eram trajetos mapeados, onde havia água, pasto e proteção. Especialistas em geografia bíblica explicam que desviar dessas rotas significava perigo de morte, significava se perder em territórios desconhecidos. Quando Deus nos guia pelas veredas da justiça, Ele está nos colocando em caminhos que Ele próprio já aprovou, já garantiu, já abençoou. E note que tudo isso acontece por amor do seu nome. Em hebraico, Lema An Shemo. O nome no contexto hebraico representa toda a natureza, caráter e reputação de alguém. Deus nos guia não apenas por nos amar, mas porque sua própria reputação está ligada ao nosso bem-estar. Agora chegamos ao versículo mais conhecido e mais poderoso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. A expressão hebraica aqui é absolutamente impressionante. Gei Tsalmavet. Tsalmavet é uma palavra composta de tsel, sombra, e mavet, morte. Mas especialistas revelam que essa expressão era usada pelos pastores para descrever desfiladeiros específicos na região da Judéia, cânions estreitos onde o sol nunca penetrava completamente, onde a escuridão era permanente e onde predadores se escondiam. Existe até hoje um desfiladeiro entre Jerusalém e o Mar Morto, conhecido como Vale da Sombra, com paredes de rocha que se elevam a mais de 100 metros de altura e em alguns pontos se aproximam a menos de 3 metros de distância. Caminhar por ali era apavorante. Eco de qualquer som, impossibilidade de ver o que estava à frente, risco de emboscadas. Para aquela sociedade, isso significava os momentos mais aterrorizantes da vida, quando você não enxerga saída, quando tudo parece perdido. E é exatamente neste ponto que Davi faz a declaração mais revolucionária de toda a Escritura. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O verbo hebraico para temer é iare, que significa estar paralisado de terror. Davi está dizendo: eu me recuso a ser paralisado. Eu me recuso a entrar em pânico. Por quê? Porque Ata e Madi, tu estás comigo. Historiadores explicam que na cultura do Antigo Oriente Próximo, a presença física de alguém poderoso era a maior garantia de proteção. Não era uma promessa distante, era a presença literal, tangível, real, e então vem a menção da vara e do cajado.
Antropólogos que estudaram instrumentos pastoris antigos explicam que a vara, shebet, em hebraico, era um bastão pesado, geralmente de carvalho, usado para afastar predadores. O cajado, mishenet, era uma haste longa com ponta curva, usada para guiar e resgatar ovelhas que caíam em buracos ou ficavam presas em arbustos. Estas duas ferramentas representam tanto a proteção quanto a orientação divina. Deus defende e Deus direciona. Mas aqui está o que mais impressiona estudiosos modernos. Davi muda completamente a metáfora. De pastor e ovelha, ele passa para anfitrião e convidado. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Arqueólogos descobriram que, na cultura do Antigo Oriente Próximo, preparar uma mesa para alguém era o maior sinal de honra, proteção e aliança. Quando um rei ou líder tribal oferecia uma refeição a alguém, essa pessoa estava sob proteção absoluta. Documentos da época confirmam que violar alguém que havia comido à mesa de um anfitrião era considerado crime gravíssimo. E observe onde essa mesa é preparada, na presença dos meus inimigos. Não depois da vitória, mas durante o conflito. Deus serve um banquete enquanto seus adversários assistem impotentes. Isso era uma declaração pública de que você tinha um defensor poderoso. A unção com óleo é outro elemento cultural profundamente significativo. Especialistas em costumes antigos explicam que ungir a cabeça de um convidado com óleo perfumado era o maior gesto de hospitalidade, reservado para hóspedes de extrema importância. O óleo em hebraico, shemen, era caro, precioso, frequentemente misturado com especiarias importadas. Quando Deus unge sua cabeça, Ele está declarando: você é valioso demais, você é importante demais, você merece meu melhor. Então o cálice transborda kos revaiá. O verbo hebraico rawá significa saturar, encharcar, transbordar abundantemente. Não é um copo cheio até a borda, é um cálice que não consegue conter a abundância. Engenheiros que estudaram utensílios antigos explicam que cálices da época eram relativamente pequenos, provavelmente com capacidade de 200 a 300 mililitros. Fazer um cálice transbordar era um ato deliberado de generosidade extravagante. E aqui está o segredo que abre portas invisíveis, a verdade que transforma tudo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra traduzida como certamente é ak, em hebraico, uma partícula de ênfase absoluta. Não há dúvida, não há talvez, é uma garantia inabalável. E observe as duas palavras seguintes. Bondade em hebraico é tov, que significa tudo que é bom, benéfico, agradável, excelente. Misericórdia é chesed, uma das palavras mais ricas do hebraico antigo. Especialistas em linguística bíblica explicam que chesed é amor leal, fidelidade inabalável, bondade que não pode ser quebrada mesmo quando não merecemos. E essas duas forças divinas, Tov e Chesed, não apenas existem, elas me seguirão. O verbo hebraico hadaf significa perseguir intensamente, caçar, ir atrás com determinação. A bondade e a misericórdia de Deus estão ativamente te perseguindo, correndo atrás de você, determinadas a te alcançar todos os dias da sua vida. E, por fim, a promessa que sela tudo. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra hebraica para habitar é yashav, que significa estabelecer residência permanente, assentar-se, fixar morada. Não é uma visita, não é temporário, é eternidade. E casa do Senhor, Beit Adonai, no contexto de Davi, se referia ao tabernáculo, mas em sentido mais profundo à própria presença de Deus. Por longos dias em hebraico é Leorek Yamin, literalmente por extensão de dias, uma forma poética de expressar eternidade. Davi está declarando que sua jornada com Deus não tem data de expiração. Mas como isso se aplica à sua vida hoje? Onde está o poder que abre portas invisíveis?
está exatamente aqui. Quando você compreende que o Deus do universo assumiu sobre si mesmo o compromisso de ser seu pastor pessoal, tudo muda. Quando você entende que cada promessa deste salmo não é poesia bonita, mas realidade histórica testada por 3.000 anos de testemunhos de pessoas que experimentaram essas verdades, você começa a viver diferente. As portas invisíveis são aquelas que o medo mantinha fechadas. São oportunidades que você não enxergava porque estava paralisado pela sombra da morte. São provisões que Deus já preparou, mas você não se sentia digno de receber. São caminhos que você achava bloqueados, mas que a vara e o cajado divinos já abriram. A verdade arqueológica, histórica, linguística e espiritual é esta. O mesmo Deus que guiou Davi pelos desfiladeiros perigosos da Judéia há 3 milênios, que o protegeu de leões e ursos, que o transformou de pastor em rei, que preservou cada palavra deste salmo através de impérios, guerras, perseguições e séculos de história, este mesmo Deus está ao seu lado agora. Não mudou, não enfraqueceu, não se cansou de você. Ele continua preparando mesas na presença dos seus inimigos, continua ungindo sua cabeça, continua fazendo seu cálice transbordar. Agora deixe-me compartilhar algo que Deus colocou profundamente em meu coração para você neste momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pela glória de Deus Pai, eu declaro sobre sua vida que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos está operando em você agora. A paz que excede todo entendimento, aquela paz que Davi experimentou mesmo no vale da sombra da morte, essa paz está sendo derramada sobre você. Não é uma paz que depende de circunstâncias externas. Não é uma paz que desaparece quando problemas surgem. É a paz sobrenatural que vem de saber que o pastor do universo assumiu responsabilidade total sobre sua vida. Prosperidade não é apenas dinheiro no banco, é ter seu cálice transbordando em todas as áreas da existência. É ter relacionamentos restaurados, saúde renovada, propósito redescoberto, alegria recuperada. E eu profetizo sobre você que a bondade e a misericórdia de Deus, que já estão te perseguindo neste exato momento, vão te alcançar de maneiras que você nem consegue imaginar. Portas que pareciam eternamente trancadas vão se abrir. Provisões que você achava impossíveis vão se manifestar. Pessoas que Deus designou para caminhar ao seu lado vão aparecer. E você vai testemunhar que verdadeiramente o Senhor é seu pastor e absolutamente nada te faltará. Que a presença manifesta de Deus, aquela mesma presença que Davi sentiu nos desfiladeiros escuros, te envolva agora e te carregue através de todo o vale que você estiver atravessando. Em nome de Jesus, pela glória do Pai, que assim seja e que assim permaneça sobre você e sobre todos aqueles que você ama. Amém.